Alô, amigos e amigas que nos acompanham pelas redes sociais. Começa agora mais uma edição do Pode Morar, o podcast do mercado imobiliário. Lembrando que o Pode Morar tem o patrocínio de Solução Crédito Imobiliário, assessoria especializada em financiamento imobiliário. Saiba mais em soluçãocreditoimobiliario.com.br. BR Condos, a maior rede de administradoras de condomínio do Brasil. Saiba mais em brcondos.com.br e também Masti Soluções Contábeis, especializada na contabilização da construção civil. Saiba mais em mastecontábil.com.br. Nessa edição do programa vamos falar sobre condomínios e, para tanto, trazemos mais um especialista no assunto, o diretor vice-presidente da BR Condos, Fernando Wirrich. É Wirrich que fala, Fernando? Wirrich. Wirrich, é difícil mesmo. Bem alemão mesmo. É isso aí. Fernando, a gente está falando com você, né, uma pessoa especializada, a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Vou dizer que você é um apaixonado por essa questão que envolve condomínios, é isso? Seja bem-vindo ao Pode Morar. Obrigado, satisfação estar aqui no Pode Morar falando sobre um assunto que é a minha vida, né? É trabalhar com condomínios. Eu faço isso já há mais de 20 anos. Era trabalho infantil ainda. Não, eu comecei trabalhando com condomínios na faculdade de Direito. Comecei a trabalhar num escritório de advocacia em Balneário Camboriú, que atendia ali as principais administradoras da cidade, e uma carteira grande de condomínios, né? E ali me apaixonei pela matéria, ainda trabalhando com ela do ponto de vista do direito, da advocacia, né? Do ponto de vista jurídico. Esse foi o tema do meu trabalho de conclusão de curso da graduação. E quando me formei e passei na prova do OAB, ao invés de abrir um escritório de advocacia, eu resolvi abrir uma administradora de imóveis. E que acabou naturalmente indo para o mercado condominial. E a partir dali veio tudo que eu desenvolvi na vida depois disso, né? Existia uma carência nessa questão, assim, por isso que você acabou adentrando com mais facilidade, talvez, ou não? Sim, né? Na época, há 20 anos atrás, a gente percebia em Santa Catarina, e eu abri a minha unidade, a minha empresa em Florianópolis, né? Já havia uma carência por tecnologia, por sistemas mais atualizados, software que trouxessem mais opções para a administradora, principalmente trabalhar e apresentar alternativas, né, para os clientes. Então, na época que eu abri a minha primeira administradora, por assim dizer, eu fui buscar software em São Paulo, que não era utilizado em Santa Catarina, e ali a gente conseguiu, né, iniciar a atividade e estruturamos na época uma carteira de clientes boa para a cidade, já com essa pegada, né, de trazer alguma inovação e de trazer serviços para facilitar a vida do síndico, porque na época as administradoras eram vistas como mera contabilidade condominial, ou seja, o síndico fazia tudo e a administradora só lançava as contas ali para fins de composição de uma prestação de contas e fazia boleto para o mês seguinte. Né? Você falou de buscar umas soluções fora, né, do estado e tal. E às vezes quando a solução vem de um... Às vezes vem até de outro segmento, muitas vezes, né? Mas vindo de outro estado, trazendo para cá, possivelmente não era a mesma coisa, tinha muitas adaptações para fazer ainda, né? Sim, de uma maneira geral, esse foi um outro momento também, porque as empresas que desenvolvem softwares para administradoras de condomínio não são administradoras de condomínio, são empresas de software. Né? E depois de atuar 10 anos com a minha empresa, né, lá em Florianópolis, a gente percebeu novamente uma nova carência, porque a gente estava indo agora para o mercado web. Todas as atividades, o comércio, o varejo, estava indo para o online. E as empresas que não estivessem indo por esse caminho, a impressão que realmente é que estavam fadadas, né, a decair ao longo dos próximos anos. E, de fato, isso aconteceu. Então, há 10 anos atrás, eu comecei a procurar outras alternativas para que a gente pudesse ir online. Né? E foi aí que eu entrei no projeto da BR Condos, né, junto com a turma aqui de Joinville. Quanto que essa experiência que a BR Condos
Porque ela é realmente de 10 anos atrás, né? De 2013, né? Então, quanto que essa experiência que as pessoas que fazem parte dela, né? A tua experiência com a questão de legislação, de direito do condomínio, com relação à experiência deles com tecnologia, quanto essa experiência foi, digamos assim, fundamental para que hoje a BR Condos fosse esse sucesso, né? Se tornasse esse sucesso. Sim. A BR Condos, né, nasceu justamente, né, desse perfil profissional dos fundadores, né, do Hugo, do Alessandro, do Dalton, né, que vem de uma história de sucesso na área de tecnologia, na área de gestão empresarial, e trouxeram esse know-how deles para outros modelos de negócio. Um dos modelos de negócio que eles olharam foi justamente o mercado de administração de condomínios, né, e não com o intuito de vender software, né, mas com o intuito de realmente desenvolver uma plataforma para administrar condomínios. Um software que não seria vendido, não seria comercializado, mas que resolvesse as dores dos síndicos enquanto clientes de uma administradora, mas que resolvesse também os problemas que eu sentia como dono de uma administradora e tinha dificuldades com os sistemas que haviam no mercado, né? Então, foi quando eu conheci o projeto ainda bem no início, eu falei, cara, é isso aí. Esse é o futuro, esse é o modelo, né? E acreditei no projeto. E aí trouxe também um pouco dessa minha bagagem, né? de muitos anos atuando, né? No direito condominial, lecionando sobre a matéria, que até hoje eu me mantenho vinculado às universidades para lecionar em alguns cursos específicos, né? sobre condomínio. Tem uma questão interessante que eu vi uma vez numa palestra, se não me engano foi do Marcos Piangers, que ele dizia assim, né, mostrava as marcas assim, Facebook, Uber, Apple, Microsoft e tal, qual a semelhança entre essas marcas, né? Ele perguntou, né? E eu pensei, a tecnologia, e ele disse não é tecnologia, elas não foram as pioneiras. Então, como a BR Condos talvez não foi a pioneira em relação, e se foi, você me corrige, no que ela se baseou exatamente para apresentar algo? Porque assim, não quer dizer que é a pioneira que é a melhor, né? Às vezes vem alguém depois e faz muito mais sucesso do que quem lançou. E é o caso dessas outras marcas também, né? No que foi a base do sistema BR Condos, assim, nessa solução que a empresa apresenta? Isso. A ideia toda da estruturação da BR Condos, ela partiu por uma necessidade muito assim, de transparência. De que não só o síndico, mas que os condôminos também pudessem acompanhar a realidade econômica, financeira, as contas do condomínio no dia a dia, em tempo real, assim. Porque como é que isso sempre funcionou no mercado? Prestação de contas de um condomínio. O síndico paga as contas, ou o síndico conhece as contas e encaminha para a administradora pagar, nesse, né, também é um modelo. As contas são pagas, depois é feito um livro de prestação de contas ou um balancete, como alguns dizem, apesar de formalmente não ser, e devolve para o síndico no mês seguinte, com notinha fiscal colada em folha de papel A4, encadernado. E aí o síndico tem aquela informação, ele passa para o primeiro conselheiro, que demora 1, 2, 3, 4 meses para devolver, depois para o segundo, chega na Assembleia Ordinária de Prestação de Contas, às vezes o terceiro conselheiro nem viu, tem uma pilha de balancete em cima da mesa, e ninguém acompanha, ninguém conhece a realidade financeira do condomínio. Então, esse foi a premissa básica. Olha, a gente precisa estar online, o online tem que ser acessível para todos os condôminos e a gente tem que desenvolver uma integração bancária de forma que todo mundo acompanhe as contas do condomínio todo dia. Até para ver uma coisa errada, não deixar para ver só lá depois que tudo aconteceu. Exato, né? Porque historicamente os problemas que acontecem em condomínio, eles acontecem muito por falta de transparência. Então, esse foi o ponto focal, assim, e é o que a gente desenvolveu e entregou desde o início e entrega até hoje de maneira, assim, pioneira. Né? Onde, dentro do sistema, os condôminos podem realmente acompanhar o que o condomínio pagou ontem, o que vai pagar hoje, o que vai pagar amanhã, de maneira muito natural, assim. O software ele é realmente muito amigável, né? Você transitar por ele é muito fácil de compreender. Então, não precisa explicar. A pessoa tem que olhar e tem que entender e tem que ter facilidade em compreender as contas do domínio, né? Eu sempre bato nesse microfone aqui nos últimos tempos. É emoção. Fernando, mesmo
voltado e sendo, de certa forma, algo que fosse revolucionário para o momento, possivelmente o sistema também sofreu várias alterações, várias evoluções, né? Isso é normal, na verdade, né, no segmento. Na verdade, em constante evolução, porque diferente, aí sim, né, imagino toda e qualquer outra administradora, pelo menos que a gente conhece, nós temos equipe própria de desenvolvimento, né? Os fundadores vêm da área de desenvolvimento, né, de programação. Então, nós temos equipe própria, interna, de desenvolvimento. Então, o sistema está sempre em evolução, está sempre em melhoria, está sempre ali, ainda no ajuste mais fino ainda, ouvindo o cliente, ouvindo, né, os nossos franqueados, porque esse também foi um modelo bastante inovador da BR Condos, trabalhar num modelo jurídico de franquia, mas num modelo de negócio bastante interessante, porque as administradoras de condomínio tradicional, como aquela que eu tive em Florianópolis, a gente costuma ter muito problema justamente com o crescimento. No Brasil, de uma maneira geral, o empresário vai crescendo em soluço, né? Ele cresce um pouco, aí tem que se ajeitar, aí organiza a casa, aí cresce mais um pouco, e aí volta tudo de novo. E com isso, muitas vezes, numa administradora de condomínio, a qualidade do serviço oscila. E a qualidade do serviço acaba dependendo muito da pessoa que está ali na frente do negócio e tem o relacionamento com o cliente. E na BR Condos se estruturou um modelo de franquia que não é só mero franqueamento de marca ou do sistema, mas junto vem outsourcing. Ou seja, cerca de 70% do trabalho de uma administradora tradicional não é mais feito na unidade, não é mais feito lá na cidade, dentro da empresa. Ela é feita no nosso BPO, que processa toda a documentação. Então, parte toda de contas a pagar, de gestão tributária, não só a obrigação principal, que é efetuar guia para pagamento, mas obrigações acessórias, toda a parte de cobrança de inadimplência, conciliação bancária, o fechamento e a produção do livro de prestação de contas, que continua existindo, apesar da prestação de contas ser diária e fechar todo dia. Depois ainda tem o livro, que é digital e pode ser impresso quantas vezes for necessário. Hoje a maioria dos clientes, na verdade, a gente nem precisa imprimir, porque está online. Sim. E esse trabalho todo é feito na matriz. Como o sistema é web, online, então a unidade trabalha na ponta, o BPO trabalha processando as informações, devolve tudo para o sistema, o cliente tem acesso, o condômino tem acesso, e assim a gente consegue fazer com que a administradora na ponta, a unidade da BR Condos que fica lá no bairro atendendo o síndico, se preocupe em fazer aquilo que a gente entende que ele tem que fazer de melhor, que é o relacionamento, que é o atendimento no dia a dia, atendimento humanizado, você realmente poder atender o síndico na unidade, ou ligar, ou ir no condomínio, fazer assembleia e fazer os encaminhamentos locais, né? Construindo esse relacionamento com o condomínio e com o síndico. E a parte chata, por assim dizer, a gente faz no BPO. Mais burocrática, né? Além dessas questões de talvez compras, contratação de serviço, de pagamento de contas, de cobrança e tudo mais, possivelmente em algum momento como você falou anteriormente, eram sistemas diferentes, um sistema para isso, um sistema para aquilo, vou buscar um fornecedor, vou de um jeito, vou de outro, tenho contato aqui. Como que funciona para os clientes BR Condos? Né? Isso é tudo mais centralizado de alguma forma? Sim, exatamente. A ideia é que a plataforma, por ser online, ela seja esse integrador. Primeiro porque tem uma integração com o próprio banco, né? Então o sistema faz os pagamentos de maneira a se comunicar com o banco onde o condomínio tem conta. E tudo por arquivo remessa, arquivo retorno. Então isso dá muita segurança, né? Porque nenhum funcionário da BR Condos tem senha de conta de efetivação de nenhum condomínio. Então a gente tem a segurança, né, de que não vai haver nenhum erro, nenhum desvio, nenhuma má-fé nessa utilização, né? E isso traz uma garantia para nós, para a unidade, para o condomínio. E a plataforma, né, a BR Condos Online, como a gente chama, ela tem outras funcionalidades, como, por exemplo, sistema de gestão de acesso. Então, um condomínio que tem um porteiro
e tem um computador, ele pode ter o módulo que a gente chama de hall, que é para portaria de prédio, e ali ou o condômino ou o próprio porteiro cadastra o visitante, o condômino cadastra previamente, cadastra veículo, pré-autoriza, né, inquilino, familiar, funcionários. Então, quando a pessoa chega na portaria do condomínio para se identificar, ele já está ali pré-cadastrado, ou bate a foto na hora e libera o acesso. Né? Isso também integra com equipamentos de controle de acesso. Então, para condomínio empresarial, que tem catraca, para condomínio industrial, que tem cancela para entrar veículos, condomínio residencial, que é só entrar o visitante, o morador, ou funcionário do condômino, ou com biometria facial, né? Já tem todas essas integrações ali. Então, você não precisa ter 2 sistemas para isso. Né? Tudo isso fica integrado no sistema da BR Condos, inclusive com o serviço de portaria remota ou de portaria virtual, como queira chamar. Né? Também funciona com a central de atendimento na nossa matriz. Além dessas questões de que você falou de agora, e também aquelas questões documentais que você falou, quero ver a ata da reunião, eu quero ver o balanço, o balancete, eu quero ver, enfim, que outros documentos, que outros módulos que estão disponíveis na palma da mão do condômino para que ele tenha essa facilidade e não vá lá incomodar o síndico ou o síndico. Tem um amigo meu que é síndico, não sei se eu já te falei sobre isso, ele disse que ele um dia... Quem não tem, né? Um amigo que é síndico. Acordou de madrugada e o vizinho estava buzinando, estava xingando ele, esse controle não funciona, esse portão não funciona, não sei o quê, e daí ele, daqui, deixa eu ver, é que esse controle não é do nosso prédio. Mas voltando à pergunta, quais as facilidades que vocês acham mais revolucionárias assim que o condômino pode ter na palma da mão dele? Não é nem revolucionário, na verdade, é clareza, né? É objetividade, é simples no final das contas, né? Porque eu costumo dizer assim que para fazer simples tem que pensar muito, né? Para fazer complexo e difícil, qualquer um consegue, né? Além de toda a documentação do condomínio que fica disponível e pode ficar disponível, o que facilita muito o repositório de documentos, estão todas as atas, todas as prestações de contas da história. Assim, a gente tem condomínios que tem 10 anos de prestação de contas disponível online. Sim. Imagina assim, vamos fazer uma pintura nova. A pintura tanto, nossa, mas a gente pagou tanto há não sei quanto tempo. E aí, esse tipo de consulta é muito fácil. A gente está numa assembleia de condomínio, mas puxa vida, quanto é que era o salário do funcionário há 5 anos atrás? Na hora, a gente puxa. Pintamos o prédio, quando foi mesmo? Com qual empresa que foi? Quanto é que nós pagamos no total? Na hora, a gente tem essas informações, né, dentro do sistema para fazer pesquisa. Né? E aí a gente já resolve muita coisa, porque não precisa chamar uma outra assembleia ou analisar um monte de prestação de contas. Vamos pegar os documentos do pegar arquivo documento no arquivo. Não precisa nada disso. Né? É muito fácil buscar essas informações. Né? Eu gosto muito de falar também sobre o que a gente chama de módulo de manutenção predial dentro do sistema. Por quê? Porque essa é uma dor hoje de síndicos, de incorporadoras, principalmente para os prédios que estão nessa fase dos 5 anos iniciais de entrega da obra. Por quê? Porque hoje nós temos normas técnicas da ABNT que são extremamente rigorosas com a incorporadora, com relação à obrigação de entregar manual para os proprietários e manual de uso, manutenção e operação pro síndico com relação a tudo que é estrutura e área comum. Relacionada às garantias. Relacionada às garantias construtivas, que ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, não é uma régua de 5 anos, mas ali existem garantias de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos e outras que podem ter prazo maior, que contam a partir do momento onde o vício construtivo por ser oculto vem a aparecer. Né? Mas ela é extremamente rigorosa também com o condomínio, porque não basta hoje o síndico cumprir à risca 100% do manual. Ele tem que cumprir dentro das características previstas, porque você pode fazer com equipe local, com empresa capacitada, com empresa especializada, e aí existem obrigações muitas vezes de emissão de ART por parte de engenheiro, arquiteto. Às vezes tem garantias que você tem que fazer ensaios de engenharia em estruturas do condomínio. Então isso tem uma complexidade
Então não basta ainda você fazer, tem que fazer correto, e não basta fazer correto, tem que evidenciar. O síndico também tem essa obrigação. Então nós desenvolvemos dentro do nosso sistema um módulo de manutenção, onde a gente pega o manual de manutenção de áreas comuns, né? E a gente cadastra todas essas áreas, cadastra todas essas manutenções, a empresa responsável, o prazo de garantia relativo àquilo, notifica o síndico, independente de quem ele venha a ser, porque pode mudar de síndico nesse período. Sim. Né? Pode mudar, nos primeiros 5 anos pode ter meia dúzia de síndico ou mais. Talvez tenha uma manutenção bem no momento da troca. E daí quem E fez, aí, fez, não fez, exato, até ele se... Exatamente. Ele notifica o síndico na época própria e dependendo da manutenção a ser feita, a gente pode ainda criar um comunicado e informar a todos os condôminos. Olha, senhores condôminos, agora com 3 anos, daqui 60 dias, né, o prédio vai fazer, tem que fazer essa manutenção, sob pena de eventualmente perda de garantia futura. Sim. Por que a gente foi por esse caminho, né? Porque isso também era um problema para construtoras e condomínios ali nesse prazo de 5 anos. Ia chegando 5 anos, todo mundo olhava para o prédio, via o que estava ruim, né? E apontava o dedo para a construtora e dizia, isso é vício construtivo. Né? E muitas vezes não é. Você fez a manutenção lá no manual do proprietário. Então, para quando está todo mundo de boa fé, é fundamental, assim, é fantástico. Porque daí o síndico faz a manutenção, evidencia, e se o problema, né, aparece ou existe, ele tem a prova da manutenção, a construtora tem a obrigação de olhar para aquilo, né, e cumprir a sua garantia construtiva. Então é bom para todo mundo. Né? Mesmo e está que disponível. isso, como você mesmo falou, passe mais de 5 anos, de repente, ele foi feito assim, a manutenção da forma correta. Exato. Né? E aí surge um vício, né, que era oculto. Então, né, a garantia pode ser exigida. Acho que então, no fim das contas, a gente desconhecendo, eu nunca morei num condomínio, né? Então, desconhecendo tudo isso, aquela questão de... acho que até eu já fiz isso em algum momento, assim, liga para o fornecedor e diz, eu esqueci de pagar a conta, na verdade. Aí disse, eu não recebi o boleto. Não tem. E daí, para o condômino, nesse caso, não tem isso, porque está tudo na palma da mão dele, inclusive essa questão do... Isso, o boleto talvez seja o básico. É o básico, né? Então a gente gera o boleto, encaminha para o banco, faz o registro, disponibiliza no sistema, o condômino vai receber por e-mail e vai receber no aplicativo que o boleto dele está disponível. E do boleto, né, ele pode, inclusive, de dentro, né, hoje em dia com o celular, ele pode no sistema fotografar ali, né, escanear o código de barras do Internet Banking dele, ou ele pode dar um Ctrl+C se estiver aí no desktop e jogar no Internet Banking dele. E o que é bem legal no nosso boleto, que é a parte do boleto digital, e isso dá muita dor de cabeça nos condomínios, pode parecer uma coisa simplória, né, mas são as leituras, né? Leitura de água, leitura de gás, né? Porque basta vir um valor um pouquinho mais salgado, a conclusão da pessoa tá errado a cobrança. Não é possível que eu tenha consumido isso tudo. E aí liga para a administradora, liga para o síndico, erraram minha leitura. E no nosso boleto digital a gente tem a foto do medidor do apartamento dele. Tanto do gás como da água, tem imóveis que tem água quente, né? E a gente mas isso é uma disponibiliza. coisa que é feita manualmente, a foto ainda. A foto é feita manualmente, mas isso é feito através do nosso sistema, instalado no celular do condomínio, do zelador. A tecnologia de vocês já conseguia... E ele vai lá, bate foto, né? Automaticamente provar, integra com o sistema e o condômino tem acesso à foto do medidor dele. Então, ao longo do tempo, ele consegue acompanhar isso, a evolução do consumo, quanto que ele consumiu mês passado, nesse mês, ele faz comparativos. Tem a data da leitura, que também é uma coisa muito importante, né? Sim, claro. Porque normalmente as leituras são feitas normalmente no dia 15 do mês. Alguns condomínios mais cedo, alguns condomínios deixam passar um pouquinho esse prazo. Mas do dia 15, por exemplo, de junho a 15 de julho, vai ser cobrado na taxa de condomínio com vencimento em agosto. Então, às vezes, 10 de agosto. Então, no dia 10 de agosto, o camarada não está pagando consumo só de julho. Não, está pagando desde o dia 15 de junho. Exatamente. E aí, às vezes, ele não tem conhecimento desses prazos
né, e está na cabeça com outras datas de consumo. Né? Então, no sistema, ele consegue verificar isso tudo e resolve. Né? Porque ele aí olha, e mesmo assim, se tiver dúvida e ligar, a gente vai ter, quem atender a pessoa vai ter o histórico e vai ter as fotos do registro do medidor dele. Fica bastante fácil, né? E fica bastante fácil também, se você é do segmento da construção civil, encontrar uma contabilidade especializada nesse ramo. Eu estou falando da MAST Soluções Contábeis, são mais de 16 anos no mercado, atuando com uma equipe de ponta, entregando qualidade, eficiência e agilidade para mais de 350 clientes. Soluções em contabilidade para incorporadoras, construtoras, engenheiros, arquitetos, imobiliárias e holdings. Especializado em planejamento tributário e societário de empreendimentos, regime especial de tributação e serviço eletrônico de aferição de obras. Evite problemas com uma empresa especializada na contabilização da construção civil. Saiba mais em mastcontábil.com.br ou mastcontábeis no Instagram. Fernando, continuando o nosso papo, eu queria perguntar para você, a gente está falando ali bastante sobre a tecnologia, né? Mas em algum momento o humano é importante, né? Vocês não deixam de lado essa humanização do atendimento, mesmo sendo uma empresa muitíssimo tecnológica, né? A estrutura foi toda pensada justamente para que quem atende o síndico, principalmente, tenha tempo para se dedicar a isso. Né? Porque quem está à frente de uma administradora de condomínio, ele quer crescer, quer ter sucesso nessa operação. Né? A administração de condomínio é um mercado pujante, é um mercado muito interessante. A tendência das pessoas, né, no meio urbano é cada vez mais morar em condomínio, em razão da necessidade do aproveitamento do solo urbano. Então, e o local das pessoas morarem é a cidade, é a urbe. Então, a tendência vai continuar sendo o crescimento das cidades, né? E morar em condomínio é uma realidade. E é claro que isso se desenvolveu no Brasil muito depois ali dos anos 70, década de 80, né? Onde a gente experimenta, né, uma velocidade maior nesse processo de urbanização. Né? E hoje a gente tem inúmeras espécies de condomínio, né? Hoje a gente fala inclusive nos multicondomínios, onde você tem esses complexos, né? Onde torre é hoteleira, torre é comercial, torre é residencial, apartamentos de diversos padrões. Hoje você tem a figura do morar por assinatura, praticamente, com empresas, né, se desenvolvendo no short stay, e ainda muitas vezes no empreendimento você tem mall, shopping, né? E às vezes garagem. Então, tudo isso são operações imobiliárias, né, diferentes, e muitas vezes a incorporação pode ser única. Né? Então, você tem isso tudo num único condomínio, com a figura dos subcondomínios. Né? E a gente tem que estar preparado para essa realidade e atender todo esse público. Né? E, por exemplo, na BR Condos a gente tem todos esses modelos, né, de clientes. E vou mais além. Hoje a gente já trabalha também com multipropriedade imobiliária, né, que também é uma inovação legislativa mais recente, que é a divisão da propriedade no tempo. Então, você é condômino, mas você é condômino 2 semanas do ano. Né? Então, você divide a sua unidade com uma outra dezena de outros condôminos. Né? Então, é a divisão da propriedade no tempo. Isso a gente também implanta. Né? Mas tudo isso eu falei justamente para dizer que o mais importante para a unidade é justamente ter tempo de lidar com o síndico, de atender o condômino, de resolver as dificuldades e as especificidades daquele condomínio no dia a dia. Porque, naturalmente, cada cliente tem as suas características e vai ser diferente um do outro. Para que o empresário da administração de condomínio não gaste a sua energia, né, tendo que estruturar uma equipe enorme dentro da sua própria empresa, e aí vai ter problema com turnover, que é natural. Quanto mais funcionários você tem, maior o seu turnover. Então, o empresário está sempre envolvido com um funcionário que pediu demissão, ausente, um que ficou doente, né? um que está com problema de absenteísmo, não está vindo trabalhar, outro que está em treinamento. Né? Então, quanto mais enxuta for a equipe dele na unidade,
né? Mais fácil ele administra isso e mais tempo ele tem para se dedicar àquilo que mais importa, né? Que é estar à frente da empresa e ser a cara, né, do negócio dele. Porque a administração de condomínio, por mais que a gente tenha toda essa estrutura na BR Condos e o sistema, eu não tenho dúvida em dizer que é o melhor que existe no Brasil, ainda é um negócio que se faz com fidúcia, com confiança. Né? Então, confiança não só na estrutura, mas a confiança de quem está lá na ponta, atendendo o cliente no dia a dia. Por isso que a gente tem até uma métrica interessante, que numa administradora de condomínio tradicional, né? Eu tenho uma administradora, abri uma empresa, estou há 20 anos fazendo isso, tenho uma carteira de 100 condomínios. Né? Uma carteira dessa de 100 condomínios, para o empresário trabalhar, se duvidar, ele vai ter que ter 15 funcionários, 20 funcionários dentro da empresa dele. Né? Para atender bem, né? Para atender bem, né? Esses 100 condomínios. E na BR Condos, a gente tem uma métrica de que ele vai... Claro, isso varia de acordo com, né, a região do país, o tamanho dos condomínios, o tamanho da arrecadação, o tamanho de condôminos, né? Mas ele vai reduzir essa média aí de um funcionário para cada 20 prédios. Né? Então, contando um pouco da minha história, né, lá de 10 anos atrás, eu fiz uma migração, que é um modelo também que a gente trabalha na BR Condos. Eu tinha uma administradora com um nome, com um software que eu comprava no mercado, e aí quando eu me envolvi no projeto da BR Condos, eu fiz uma migração. Eu trouxe a minha carteira de clientes toda, eu migrei, eu converti a minha empresa numa unidade da BR Condos. Né? Converti a minha empresa numa unidade da BR Condos. Quando eu fiz isso, eu tinha uma carteira mais ou menos de 80 clientes em Florianópolis. E para atender esses 80 clientes, eu estava com 14, 15 funcionários na empresa. Então, hoje eu dobrei o volume de clientes da unidade em Florianópolis, estamos com 160 condomínios, e eu agora estou com 9 funcionários. Caramba. Né? Então, assim, o custo, né, de pessoal, que não é só o custo de salário, né, é o custo de você fazer a gestão disso tudo, né? A dificuldade do turnover, estrutura na entrevista, eles, né? na contratação, no treinamento, né? Na demissão, e aí a estrutura para isso tudo, porque daí você tem que ter uma sala para ter 20 pessoas trabalhando, tem que ter uma sala de 150 metros quadrados, 200 metros quadrados. Quanto é que é o aluguel do metro quadrado no centro de Florianópolis? Nem sempre é só mais uma mesa, às vezes é espaço que falta, né? Exato, e aí salas de... Então, assim, eu consegui reduzir muito, não só o custo, né, direto, mas todos os custos indiretos de ter uma equipe desse tamanho e todo o custo de infraestrutura para ter uma equipe desse tamanho. Né? E aí a tecnologia vem trazendo outras facilidades, como, por exemplo, você hoje, né, e acabou a pandemia nos trazendo isso como realidade, mas a gente já fazia, que é a partir de, né, assembleias online, votações online, assembleias assíncronas, virtuais, ou seja, onde as pessoas não se encontram, entram no sistema para votar. Né? Então, tudo isso a gente já tem desenvolvido na BR Condos há muito tempo. Bem antes da pandemia tornar isso uma obrigação, a gente já fazia isso. As empresas, talvez, que tiveram que correr atrás, a BR Condos já tinha pronto. Quando, né, a gente, claro, sabe que a pandemia foi um momento terrível, né? E é muito melhor que ninguém esperava. Mas na BR Condos, quando isso aconteceu, a gente simplesmente apertou um botão, foi todo mundo para casa com o seu notebook e vida que segue. Sim. Né? Eu ia perguntar para você uma questão. A gente falou de todos os benefícios, talvez a gente possa falar um pouquinho mais, de benefícios para quem é síndico, benefícios para quem é condômino. E agora você entrou numa questão que vem a minha pergunta. Agora, para quem trabalha com a administração de condomínios, pela tua experiência e tudo mais, você acha que a dica é que eles sejam franqueados da BR Condos, então? Essa é uma dica que, infelizmente, não seria para todos, né, hoje, porque, naturalmente, existem limitações, né, geográficas, né, com relação à quantidade de unidades da BR Condos que a gente consegue ter numa cidade. E a necessidade de dar espaço para o franqueado se desenvolver. Né? Mas nas cidades onde a gente tem, né, a possibilidade de ter mais de uma
unidade da BR Condos, como por exemplo São Paulo, né, que caberiam inúmeras, né? Se não me engano, hoje nós já estamos com 8 unidades da BR Condos em São Paulo. E cabem mais. E cabem muito mais do que isso, né? Então, sim, né, a sugestão para as administradoras de condomínio é conhecer o nosso modelo, e eu posso falar, né, de cadeira, por assim dizer, porque fiz isso, migrei a minha unidade da empresarial, né, que era uma outra empresa, fazendo uma conversão para uma unidade da BR Condos, e eu costumo dizer para todo mundo que foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida, né? Principalmente porque de lá para cá eu tomo muito menos aspirina. Porque, né, boa parte daquela preocupação, né, de ser dono de uma empresa, ela reduz, e a gente tem a certeza e a tranquilidade de ter uma equipe muito competente, né, trabalhando e fazendo o trabalho burocrático e de bastidor, né, e dando essa margem justamente, essa tranquilidade para você sair para a rua, crescer, fechar negócio, trazer contratos, Sim. atender bem o cliente. Então é uma dica tanto para quem quer abrir a sua administradora, que sonha com isso, que pensa em ter o seu próprio negócio ou que já atua na administração de condomínio e vê isso como uma possibilidade, mas pensa, puxa vida, começar sozinho do zero, né? A vida empresarial muitas vezes ela é uma vida solitária na tomada de decisão. E aí você contar com uma estrutura, né, que hoje já atende quase 2.000 condomínios em todo o Brasil, que tem excelentes referências no mercado, em prédios que são referência, em construtoras que são referências no Brasil, tem toda outra estrutura de franqueados para compartilhar experiências, né, e aprender com os outros o que deu certo, o que não deu certo, como fazer no teu mercado. Então, é uma grande alternativa, não só para quem já tem uma empresa e quer prestar um serviço com mais tecnologia e mais transparência e mais agilidade, né? Ter menos dor de cabeça, com infraestrutura própria, como para quem quer começar do zero. Muito bem. A gente vai mudar um pouquinho de assunto, mas antes disso eu queria dar espaço aqui para os nossos apoiadores, falar da solução crédito imobiliário. Muitas pessoas pensam em adquirir um imóvel, ou adquirir um imóvel para lazer, que seja na praia, no campo, enfim, e o que falta às vezes é o dinheirinho, né? Então, uma forma alternativa de você conseguir isso é através de um financiamento imobiliário. Então, para não ter aquela dor de cabeça de passar de banco em banco, procure a equipe da Solução Crédito Imobiliário e eles vão encontrar a solução que se encaixa no seu perfil, né? Seja uma alternativa num banco ou num outro, eles vão encontrar um perfil mais adequado numa taxa que fique boa para você. E se você é construtor, você tem imóveis para vender, a solução também pode ser parceira de você, seja para levantamento de capital de giro, seja para, quem sabe, auxiliar nos processos de financiamento dos seus clientes. Enfim, não se incomode, não esqueça, se o assunto é financiamento imobiliário, nós somos a solução, soluçãocreditoimobiliario.com.br. Eu ia falar aqui, a gente ia mudar um pouco de assunto, mas na verdade não é tão mudar tanto assim, mas eu queria falar da parte de condomínio de uma forma geral, Fernando. Certo. A pergunta que eu faria para você é, você acha que desde quando você começou lá 20 anos atrás, hoje em dia as pessoas estão mais preparadas ou menos preparadas para viver num condomínio? É uma boa pergunta essa. É realmente uma boa pergunta. De uma maneira geral, eu entendo que sim. Eu acredito que as pessoas já estão mais preparadas, já estão mais habituadas a viver em condomínio. Houve um período, principalmente quando do surgimento da primeira etapa do Minha Casa Minha Vida, onde se trouxe para o ambiente condominial toda uma população que não tinha historicamente esse hábito de morar em condomínios, né? Mas hoje isso já está bastante assentado, por assim dizer, consolidado, e muitas dessas pessoas, né, já estão partindo para um segundo imóvel, né, e aquilo foi um início da vida. Então eu fiz muita assembleia, inclusive, de entrega de condomínio na minha vida, faço ainda para algumas construtoras, e fiz muita assembleia de constituição e entrega de condomínios Minha Casa Minha Vida. Então era bem bacana
de um ponto de vista, porque a gente fazia uma assembleia assim, onde ia o casal jovem, muitas vezes com o filho pequeno, levava o filho pequeno na assembleia, né? Às vezes levava a mãe, o pai, porque aquilo era um evento, né? Do primeiro imóvel, da aquisição da casa própria. Então a gente via muito esse perfil. Então era muito bacana fazer essas assembleias e poder contribuir com esse momento. Em contrapartida, era uma assembleia que tinha que ser muito bem organizada, porque são empreendimentos grandes, normalmente com centenas de apartamentos, e aí você fazia uma assembleia, né, teoricamente para 200 unidades, esperando no máximo 200 pessoas, porque sempre tem uma quebra. Parecia 400 pessoas na assembleia. Porque o casal, e o filho, e o pai, e a mãe, e o sogro. Sim. Né? Porque era o momento da assembleia, da entrega, né? E compra do primeiro evento, imóvel. Né? Era um evento, né? Então, e a gente respondia dúvidas muito básicas, assim, e logo na sequência tinha problemas muito quase que, né, irreais, assim, né, da vida condominial. Mas... O que você diria que as pessoas que... Mas hoje isso acho que já está mais assentado, né? O que as pessoas que vão morar num condomínio, nesses casos, assim, que você sentia, que elas realmente precisam saber e elas não sabiam que funcionava dessa forma? Às vezes coisas muito básicas que talvez fizessem na casa, né? Morava numa casa antes, talvez com família grande, com quintal, com edícula, né? Então, acaba levando o hábito para o ambiente condominial, como, por exemplo, ficar de manhã ou durante o dia em casa cozinhando com a porta aberta. Né? Que talvez na casa da pessoa fizesse sentido. Né? O jardim está ali, abre a porta da cozinha e fica cozinhando com a porta aberta. Mas no prédio não dá. Né? No prédio fica esquisito. Então, é um trabalho de conscientização, né? Sim. Botar varal e roupa na janela, né? No condomínio não dá. Tapete, bater tapete na janela. Né? São coisas que no condomínio isso realmente não pode acontecer, não faz sentido. E foi um processo assim educacional assim, nesse momento. E do outro lado, quando o condomínio tem as suas obrigações, como você mesmo falou, o próprio sistema da BR Condos facilita a questão das manutenções e tudo mais, e manda os avisos necessários, né? Quais as obrigações, vamos chamar assim, que são necessárias, e o que acontece quando... o que o condômino pode fazer ou quando o síndico não toma as atitudes necessárias em relação a uma manutenção? Por exemplo, você falou, o próprio, no sistema, o próprio condômino também fica atento a essas questões, e de repente aquela situação assim, o síndico vai pensar, tomara que ninguém veja e eu não vou fazer essa manutenção. Mais ou menos assim. Isso é bem bacana também, porque nós estruturamos dentro da nossa plataforma todo um fluxo, por assim dizer, de abertura de chamados, como também de registro de ocorrências. Né? Então, por exemplo, registro de ocorrências, como é que isso funcionava antigamente, né? Muitos condomínios até hoje. Tem um livro de ocorrência lá que fica na portaria do prédio. Aí o condômino quer reclamar de alguma coisa, ou, né, cientificar o síndico de alguma coisa, ele vai lá e anota no livro de ocorrência, né? Eventualmente reclama de um vizinho, de alguma situação que algum vizinho acabou gerando, e aí o porteiro sabe, daqui a pouco o zelador sabe, a faxineira sabe, daqui a pouco o corredor do prédio inteiro sabe. Né? E aí, se duvidar, às vezes o condômino tido como reclamado fica sabendo antes do próprio síndico. E aí vai lá no livro de ocorrência e responde. Né? E aí está feita a briga, a confusão dentro do condomínio. A gente jogou isso para o online. Então, o condômino da casa dele, do celular dele, está vendo, está ouvindo, está presenciando, quer reclamar, qualquer hora do dia, ele vai lá, registra uma ocorrência, vai direto, explica, pode fazer foto, pode fazer vídeo, pode juntar documento, né? Só o síndico vai apreciar e alguém da administradora da unidade vai apreciar também, vai receber e isso vai ser tratado. Né? Então, inclusive, depois disso, uma notificação, uma advertência, uma aplicação de multa, se for o caso, tudo via sistema. Né? Então, o condômino também vai ser notificado, vai ser advertido, vai ser multado, e o outro que reclamou vai ter um feedback. Tudo via sistema. E não só quando é uma ocorrência, mas quando é qualquer demanda que o condômino tenha. Ele pode entrar no sistema e abrir um chamado, né? Para pedir alguma coisa, para alertar alguma coisa.
E o síndico que entende a beleza, né, da gestão de chamados, ele se torna uma pessoa mais feliz. Porque hoje você é consumido, né, pelo WhatsApp o dia inteiro. Sim, claro, imagina. E a quantidade de reclamações que o síndico recebe, o condômino e o grupo do condomínio, isso é uma coisa difícil de gerenciar. Quando você direciona isso para dentro do sistema, e os condôminos fazem ali no sistema a abertura dos seus pedidos, antes em vez de ser pelo WhatsApp ou pelo e-mail, o síndico consegue gerenciar isso. Sim. E ele consegue delegar. Então, esse assunto não é comigo, esse assunto é com o financeiro da administradora. Fulano responde. Esse assunto não é comigo, esse assunto aqui é com a empresa de terceirização de mão de obra. Manda lá. E talvez caia uma situação, quem que perguntou sobre tal coisa no WhatsApp, não, todas aquelas mensagens. E ele consegue depois gerenciar isso. Para síndicos profissionais, isso é uma beleza, que administram mais de um condomínio, né? Às vezes uma carteira grande de clientes. Um síndico que é meu cliente entendeu isso desde o início e começou a direcionar tudo para lá. Chegou na assembleia de eleição no condomínio, ele só puxou uma tela do sistema e apresentou. Olha, nesses últimos 6 meses eu atendi a 89 chamados de vocês. Está aqui a estatística, todos respondidos num primeiro atendimento no prazo médio de 4 horas. Todos os chamados dados por resolvidos e encerrados num prazo médio de 72 horas. Pronto. O sistema já gera essa... Claro. O que ele não conseguiria fazer. Exato. Mas, eu vou ter que revisar todas as coisas que eu atendi. Mas de novo fazer isso no WhatsApp é impossível. Sim. Não tem como. Né? Então e aí você a pessoa consegue manda controlar. um áudio, né, perguntando alguma coisa. Exato. Né, tudo registrado. Acessa o sistema, registra, abre o chamado e a gente vai te responder. A gente está falando dessas questões, às vezes envolve uma manutenção e tudo mais. Quais são as responsabilidades legais do síndico? Né? Se por acaso acontecer alguma coisa com o condomínio, ele pode ser responsabilizado por uma ação que ele tomou e que não deu muito certo, ou pela omissão de alguma coisa que ele poderia ter feito e não fez? Por tudo isso, e mais um pouco. Né? A responsabilidade do síndico ela é enorme. Né? E o síndico tem que ser ali realmente um especialista naquilo cada vez mais, né? Porque a gente resolve questões. Eu tenho uma palestra que eu faço, né? Que eu cito situações que o síndico tem que ter conhecimento de direito civil, de processo civil, de direito do trabalho, de processo do trabalho, de direito de família, de sucessões, de direito penal, né? Porque tudo isso são questões que o síndico vai enfrentar no dia a dia. Né? Fora a engenharia civil, elétrica. Fora a parte de engenharia civil, elétrica, técnica de edificações, né? Seguro. Então, assim, realmente a responsabilidade é enorme. Tanto que, quando algum condomínio me pergunta, algum síndico profissional me pergunta com relação à contratação de um síndico profissional. Fernando, vamos fazer contrato com o síndico? Eu disse, olha, até podemos fazer um aditivo aqui com algumas características, né, do trabalho dele. Mas não tem contrato que eu escreva que traga tantas obrigações ao síndico profissional que a própria ata de eleição dele e as obrigações que ele tem perante a legislação e a convenção do condomínio. Porque é tudo. É tudo. Né? Então, sim, o síndico hoje tem que saber muito bem, tem que ser um grande conhecedor do que ele está se dispondo a fazer. Né? Porque são inúmeras as responsabilizações de um síndico. A empresa que foi contratada não prestou o serviço adequadamente, o síndico não prestou atenção, não acompanhou o contrato, pagou a empresa e não terminou o serviço. O síndico pode ser responsabilizado pelo descumprimento do serviço da empresa, uma vez que ele pagou e não fez o trabalho dele de exigir o cumprimento do contrato. Né? O síndico demorou para ajuizar, né, ou pedir que o advogado, ou contratar um advogado para entrar com uma ação de cobrança, uma ação de execução de taxa de condomínio em atraso diante de uma inadimplência. Né? Daqui a pouco esse imóvel foi leiloado numa outra ação judicial e o adquirente que comprou não tinha conhecimento, não foi informado no edital a existência do débito
aquisição originária da propriedade. O condomínio vai ficar com o crédito contra quem não é mais o condômino. Por que o síndico não foi célere na cobrança, uma vez que cobrar taxas de condomínio é uma obrigação do síndico prevista no Código Civil, né? Responsabilização do síndico. O síndico não fez o seguro do prédio, numa hipótese absurda dessa, né? Ou não fez, ou pior, né? Não é que nem fez, porque provavelmente fez o seguro do prédio. Não pagou. Ou não pagou, esqueceu de pagar, ou pior, fez um seguro para economizar abaixo do valor que precisava para ser segurado o prédio. Entendi. Porque também tem isso. Responsabilidade do síndico por não ter feito o seguro da maneira adequada, no valor que cobrisse, de fato, a reconstrução total da edificação. Então, assim, a gente estava falando sobre garantias construtivas. O síndico não fez a manutenção obrigatória e evidenciou. Deu problema, a construtora negou a garantia porque o síndico não fez a manutenção. De quem é a responsabilidade? Ou de a quem pode ser atribuída a responsabilidade? Isso afasta cada vez mais daquele síndico morador, então, e cada vez mais caindo na mão de um profissional que trabalha com isso, não? Não deveria afastar, né? Não deveria afastar. Melhor seria se o síndico condômino, de fato, se dedicasse a ter esse conhecimento, né? E tivesse, né, a seu lado profissionais, administradora, que de fato tivesse essa capacidade, essa competência de orientá-lo. Né? Mas naturalmente a gente vem percebendo a evolução dessa atividade do síndico profissional. Eu posso te dizer que, por exemplo, com relação à unidade nossa da BR Condos de Florianópolis, dos últimos 15 condomínios que nós fizemos a constituição e a entrega, né, 14 elegeram síndicos profissionais na primeira assembleia do condomínio. Eu estava com esse dado outro dia, né, junto com o meu comercial, e a gente percebeu isso. Olha, o foco mudou. Né? O nosso cliente hoje é um síndico profissional, né? Não é mais o síndico condomínio. Aí o percentual de síndicos profissionais do total de condomínios administrados também só vem aumentando nos últimos 8, 10 anos. Antigamente a gente não tinha essa figura do síndico profissional. Né? A gente tem tendo cada vez mais cursos, eventos, né? Para formação. Então a dica que você daria para aquele que não é um profissional, que é um condômino, que ele tenha tempo para se dedicar. E para estudar, para se especializar, para entender melhor. E para o síndico profissional também, que, né, se é profissional e vai se dedicar a esse mercado, que tenha sempre, né, o entendimento de que em qualquer profissão, aquele que se destaca é aquele que se especializa e que está sempre estudando, enfim. Então, até mesmo porque as coisas mudam, né? Até a questão da legislação e tudo mais, né? Isso, exatamente. A legislação está sempre mudando, a gente está sempre tendo novos julgados nos tribunais de justiça, porque a legislação não resolve todos os nossos problemas no ambiente condominial. Né? A gente tem que se basear muito na experiência, né? Na experiência de gestão, e também, muitas vezes, até em julgamentos dos tribunais de justiça para entender como é que aquela situação que está aparecendo naquele condomínio está sendo interpretada no judiciário. Sim. Até por falar nisso, os condomínios, de uma forma geral, eles podem criar uma norma interna, né? Normas internas do condomínio. Quais são os limites legais para essas normas? De repente eles vão exigir alguma coisa que, não, peraí, isso aí já é demais. Existe alguma coisa nesse sentido? Sim, existe. Né? A gente costuma dizer que a Assembleia é soberana no condomínio. É soberana dentro dos limites legais. Né? Então, o condomínio, sim, deve ter normas internas, né? Porque a gente tem a figura da convenção do condomínio, que é o documento que fundamenta a existência do condomínio. É o documento que tem que existir desde a incorporação imobiliária por parte da construtora, né? E vai ser o documento que a gente vai mandar para a Receita Federal para tirar CNPJ, que vai para o banco para abrir conta. Né? Então, a convenção está para o condomínio, assim como o contrato social está para uma empresa, assim como o estatuto está para uma associação. A convenção é que prova a existência. E o regimento interno, por sua vez, é um documento muito mais de uso, né, das áreas comuns do condomínio e da própria unidade. Então, assim, é o horário que pode, né, fazer mudança, o horário que pode fazer obra, o horário de silêncio, né, como se usam as inúmeras áreas
comuns que o condomínio pode ter, regras para uso de sauna, de piscina, de academia, de salão de festa, de coworking, de espaço pet e assim vai. Quanto mais áreas comuns o condomínio, provavelmente maior vai ser o regimento interno. Sim. Né? E é claro que existe liberdade de autorregulamentação, mas existem, né, os limites sociais, né, e legais a serem observados. Aqui em Santa Catarina a gente teve, né, há alguns anos atrás uma lei que veio regrar, por assim dizer, os limites dos condomínios com relação aos pets, né, dos condôminos. Então, o condomínio que antes queria proibir, né, não pode ter pet no condomínio. Pode ter pet, mas só pode andar pela escada e passar pelo portão de veículos, né? E aí, isso durante anos, né, foi criando problemas, ações judiciais, né? E é claro, foi uma evolução da sociedade, né? Hoje a gente é pai e mãe de pet. Então, a sociedade evoluiu, né, para isso e a legislação veio acompanhando para tentar também mitigar essas dores de cabeça que existiam nos condomínios. Então, veio a legislação dizendo, olha, não pode constranger, tem livre acesso, né? E é claro que o dono também tem responsabilidades. Né? O tutor do pet não pode abandonar dentro da unidade, não pode trancafiar, tem que estar bem cuidado, tem que vacinar. Mas veio a legislação disciplinando. Então... Tem uma questão muito nova que você falou agora há pouco, um pouco sobre isso, sobre a questão que hoje envolve o Airbnb, por exemplo, e outras plataformas. Pode existir uma norma que proíba esse tipo de negócio, vamos chamar assim? Isso ainda é um momento social que está amadurecendo. Né? Quando o Airbnb chegou no Brasil, isso gerou um estresse no ambiente condominial. Né? E muitos condomínios correram fazer assembleia, mudar a convenção, definir que não pode, é proibido, né, alugar por Airbnb. E se a gente for olhar, a gente já passou por esses momentos no passado, principalmente nas regiões mais turísticas do país, claro, que é querer proibir o aluguel por temporada. Né? Proibir o aluguel por temporada. Ou, de alguma outra forma, coibir o aluguel por temporada, proibindo que o inquilino de temporada usasse áreas comuns. O inquilino pode alugar por temporada, mas não pode usar piscina. Não pode... E aí o judiciário vem interpretando, né, essas questões. E é claro que tem decisão para todos os vieses, né? Mas a tendência é, a meu ver, não tratar o inquilino de temporada ou o hóspede através do Airbnb como uma pessoa indigna de convivência. Né? Não é só porque veio por esse modal, né, que a gente tem que ter o preconceito de que vai vir e prejudicar, ou não vai se adaptar às regras, ou vai estragar. Por quê? Né? Eu sou cliente de aluguel de curta temporada, né? E nunca estraguei nada, nem eu, nem a minha família. Imagino que você também. Sim. Né? Porque não é meu, então não tenho responsabilidades. Eu também sou, né, cliente do Airbnb, do Booking, né, da Xstay e de outras empresas. Né? Mas é claro que a gente entende, né, que nos condomínios eminentemente tradicionalmente residenciais, que isso seja uma inadequação. Então, hoje a gente já tem decisões judiciais entendendo que o condomínio, sim, poderia decidir por uma proibição. Decisões judiciais dizendo que, olha, não faz sentido. Né? Mas o que eu tenho visto é uma outra solução. Né? Porque o Airbnb veio quebrando barreiras, né? E dando foiçada no mato, por assim dizer. E hoje a gente já vê empresas brasileiras que estão se especializando no short stay, né, no aluguel de curta duração, e muitas incorporadoras trazendo produtos para isso. Então, prédios sendo pensados, né, arquitetados
para quem quer comprar para investir, para colocar no short stay, né? Então, que já vem com esse perfil, já vem com essa pegada, né? E empresas, né, especializadas em short stay, que fazem, né, daqueles proprietários que quiserem colocar, né, nesse tipo de modal, coloquem todos dentro da mesma plataforma, dentro do mesmo concierge, dentro da mesma gestão. E isso tende a mitigar os problemas que o condomínio residencial previamente, né, imagina que pode acontecer. Né? Então, acho que tem solução, tanto para quem quer investir e colocar o seu imóvel para alugar, por que não já investir no empreendimento com essa finalidade, né? Ou que o prédio se organize de forma a colocar todos os apartamentos dentro de uma mesma gestora de short stay, que isso também mitiga a maioria dos problemas que se pode prever. Né? Fernando, agradecendo a tua presença aqui, parece mentira, mas já passou 1 hora aí da nossa conversa. Agradecendo a tua presença aqui, queria deixar esse espaço final para que você... tem um negócio muito importante que eu acho passar como dica para quem está nos assistindo e que não deu tempo de responder. Então, esse momento aí, eu te agradeço e dou espaço para que você use o microfone para isso. Tá bom. De antemão, te agradeço a oportunidade, né? A possibilidade de estar aqui conversando sobre esse assunto que, para mim, faz parte, né, da minha vida, do meu dia a dia. E falar principalmente com quem, né, é condômino, com quem é síndico profissional, né, que esse é um mercado muito bacana, um mercado que vem crescendo muito, um mercado que vai exigir cada vez mais profissionalização e é um mercado que vai exigir muito mais transparência, que é o fundamento da BR Condos. A gente exige tanto transparência dos nossos governantes, né, e do poder público. Hoje as prefeituras precisam investir em portais de transparência e muitas vezes a gente não exige isso ou não pensa nisso no lugar onde a gente mora. Né? E eu acho que esse é o primeiro passo, né? Também dar esse exemplo. Então, hoje isso é uma realidade, né? Essa transparência online nos condomínios é algo que não é complicado de se fazer e é algo que traz, além da transparência, uma segurança muito grande. Hoje, né, quem é criminoso no Brasil está se especializando cada vez mais em fraudes, né? E os condomínios têm sido objeto de golpes, objeto de fraude com relação à emissão de boleto falso, né? E na BR Condos a gente tem camadas aí de segurança, né? E procedimentos para evitar que esse tipo de coisa aconteça, né? Condomínio historicamente é visto como um ambiente, né, de desvio, né, de estelionato, de fraude, para onde foi o dinheiro, né? E isso é uma coisa que hoje não faz mais nenhum sentido. Você nem sequer deixar que alguém pense isso no seu condomínio, né? E aí a gente diz com muita tranquilidade que na BR Condos a gente consegue entregar isso realmente com muita transparência, né, e sossego desse ponto de vista para o síndico e para todos os condôminos. E para quem é conselheiro, né, que tem a responsabilidade de fiscalizar. Muito bem, muito bem. Esse foi o Fernando Wilrich, diretor vice-presidente do BR Condos, e esse foi o Pode Morar dessa edição. O Pode Morar tem o patrocínio de Solução Crédito Imobiliário, especializada em assessoria de financiamento imobiliário. Saiba mais em soluçãocreditoimobiliario.com.br. BR Condos, a maior rede de administradores de condomínio do Brasil. Saiba mais em brcondos.com.br. E Massi Soluções Contábeis, especializada na contabilização da construção civil. Saiba mais em massicontábil.com.br. Muito obrigado pela audiência de todos. Na próxima semana temos mais uma entrevista com mais alguém especializado num assunto que envolve o mercado imobiliário. Um grande abraço e até o próximo programa.